Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 15 de maio. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. Depois de 2 dias de votação, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 664. A matéria, que precisa ser votada no Senado até 1º de junho para não perder a validade, vem com uma emenda que o governo não queria. A sessão para votar a medida provisória 664 foi agitada. O texto original mudava regras da pensão por morte e do auxílio-doença, mas a surpresa foi a aprovação de uma nova regra para o cálculo do fator previdenciário. O governo tentou derrubar a emenda, mas não conseguiu. 232 deputados votaram a favor e 210 foram contra. 10 deputados do PT apoiaram a nova regra. A poeira mal baixou na Câmara e o Senado já se manifesta sobre o assunto. O tema não é novidade no Congresso e o presidente do Senado lembrou que não é a primeira vez que a Casa debate o assunto. O senhor é a favor do fim do fator? Sou, como sempre fui. Eu sou a favor. Eu acho que delonga demasiadamente a aposentadoria dos trabalhadores e acho que, do ponto de vista do país, nós precisamos, sim, ter uma regra que possa substituir o fator previdenciário. O fator previdenciário está em vigor desde 1999. É uma conta que considera o tempo de contribuição e a expectativa de vida para calcular o valor da aposentadoria. Na prática, o fator previdenciário reduz o benefício das pessoas que começaram a trabalhar mais novas e se aposentam mais cedo. A emenda que a Câmara dos Deputados aprovou usa outra equação, bem mais simples. Os homens passam a receber o benefício integral se a soma da idade com a contribuição ao INSS der 95. Para as mulheres, idade mais contribuição tem que somar 85. Para professoras, o resultado deve ser 80 e para os professores, 90. O senador Paulo Paim, autor de um projeto para acabar com o fator previdenciário, comemorou. É uma proposta razoável. O fator cometeu todas as maldades que ele podia cometer. Não tem mais sentido nenhum nós não revogar e ter uma outra proposta alternativa. O governo é contra a mudança no fator agora, mas reconhece a dificuldade em manter a base unida quando se trata do assunto. A função do Planalto era de discutir isso no fórum. Isso saiu daquilo que se esperava e se projetava, inclusive com reunião na casa do presidente Michel Temer. Então agora nós vamos ter que reavaliar essa posição e verificar efetivamente qual é o posicionamento aqui no Senado. Daqui a pouco, às 9 horas, a CPI das próteses faz o 2º dia de audiências públicas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Senadores e convidados vão debater as práticas irregulares e possíveis crimes relacionados ao mercado de próteses e órteses. A audiência é interativa. Perguntas e comentários podem ser encaminhados para o endereço www.senado.leg.br/audiência interativa ou pelo telefone do Alô Senado 0800 61 2211. O presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, almoçou com o ex-presidente Lula, Delcídio do Amaral, líder do governo no Senado, e o senador Edson Lobão nesta quinta-feira. No cardápio, o projeto que regulamenta a terceirização. O encontro foi na residência oficial. Lula saiu sem falar com a imprensa. O líder do governo no Senado, Delcídio Amaral, também participou da reunião. Durante 2 horas, eles conversaram sobre o projeto que regulamenta a terceirização no país. Ouvi as posições do presidente Lula, que tem conversado bastante com os movimentos sociais, com os empresários, e montar uma estratégia para efetivamente aprofundar esse debate e ouvindo todo mundo. Renan Calheiros convocou uma sessão temática para discutir a terceirização. O encontro no plenário do Senado está marcado para a próxima terça-feira, às 11 da manhã. A regulamentação dos terceirizados existentes, ela está sendo cobrada pela sociedade e por todos. Nós precisamos tirar esses trabalhadores e essas empresas dessa zona cinzenta da insegurança jurídica. Mas nós não podemos, em contrapartida, precarizar a nossa economia. No mesmo dia, o plenário analisa a indicação do advogado Luiz Edson Fachin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou me pautar pela isenção. Acho que cabe ao presidente do Senado exatamente garantir a isenção
para que cada um se manifeste de acordo com a sua consciência. Renan Calheiros cobrou da presidente Dilma Rousseff um plano de desenvolvimento para o país. Programa de governo, a aliança do PMDB tem que ser em cima disso, porque senão sobra aquela coisa da mera ocupação de cargo. O PMDB está sendo atraído para isso e o PMDB não pode concordar com isso. O PMDB tem que dar uma linha programática para a coalizão, para a aliança. O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira o texto do acordo de adesão do Brasil à convenção que estabelece a Organização Europeia para a Pesquisa Astronômica no Hemisfério Austral. Com isso, o país se torna o 15º país membro, sendo o primeiro não europeu do Observatório Europeu do Sul. A organização opera 3 observatórios de ponta na região do deserto do Atacama, no Chile, e possui a mais importante infraestrutura do mundo nas áreas de astrofísica, cosmologia, astronomia óptica e do infravermelho, com patrimônio superior a 2 bilhões de euros. A terceirização levou mais de 500 pessoas ao auditório Petrônio Portela do Senado nesta quinta-feira. Elas protestaram contra o projeto durante a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Organizadas para enfrentar uma batalha, cerca de 500 pessoas protestaram contra o projeto que amplia a terceirização no país. Advogados, procuradores, auditores fiscais, sindicalistas e trabalhadores participaram de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que teve como tema a terceirização e o combate ao trabalho escravo. O projeto que regulamenta a terceirização é defendido pelos empresários por trazer segurança jurídica e redução de custos para as empresas. A proposta está em análise agora aqui no Senado. Ela foi aprovada em abril pelos deputados, depois de 11 anos de tramitação. A aprovação gerou protestos em todo o país. São muitos pontos polêmicos, mas o que recebe as maiores críticas é a possibilidade de uma empresa terceirizar todas as suas atividades, inclusive a principal. Isso pode significar o fim da CLT como nós a conhecemos, porque todas as relações serão triangulares, ou seja, sempre haverá uma empresa intermediária e nós vamos ter o absurdo de ter empresa sem nenhum empregado. Infelizmente, ainda hoje nós temos trabalho em condições análogas de escravo no Brasil e a incidência de terceirização de serviços nesses trabalhos em condições análogas de escravo é muito grande, em vários segmentos, tanto na área rural quanto na área urbana. Diversos segmentos econômicos comprovam isso, até porque o trabalhador terceirizado, infelizmente, e essa é a dura realidade, é tratado como descartável. E aí se ignora o valor social do trabalho das pessoas que laboram nessa área de serviços terceirizados, no mais das vezes, lamentavelmente, é essa a triste realidade, e se afronta, inclusive, a própria dignidade desses trabalhadores com afronta a princípios comezinhos, não apenas do direito do trabalho, mas dos direitos humanos como um todo. Terceirizar não é crime nem é pecado, entretanto, você tem que terceirizar com critérios, e o critério que você permite a terceirização em qualquer setor da empresa, isso aí realmente é uma precarização que nós combatemos. Para os participantes do evento, o texto aprovado pelos deputados não é bom. Ele regulamenta o trabalho terceirizado no setor privado, cria regras de sindicalização e prevê a responsabilidade solidária da empresa contratante nas obrigações trabalhistas da terceirizada. Mas ainda há muitos pontos que o senador Paulo Paim quer que sejam modificados. Esperamos que o Senado faça a sua parte, que é rejeitar da forma que está. Isso não quer dizer que a gente não possa aprovar um projeto que regulamente melhorando, assegurando ao terceirizado a responsabilidade solidária da empresa matriz, garantir os mesmos direitos seletistas do que é na CLT, que dos seletistas, os mesmos direitos da Constituição, os mesmos direitos quanto à segurança no trabalho, participar da CIPA, garantir, além da responsabilidade solidária, que a empresa matriz trate esse trabalhador da mesma forma que ele trata os trabalhadores da empresa, inclusive com isso, que eles possam participar da CIPA e do sindicato da empresa principal. A proposta que regulamenta a terceirização está na Comissão de Constituição e Justiça e vai ser analisada também em mais 2 comissões. Mais de 10 horas sem parar foi o que durou a sabatina do indicado para o STF, Luiz Fachin. As medidas provisórias do ajuste fiscal e do futebol e o novo Código Penal
também marcaram esta semana no Senado. A semana começou em tom de despedida no Senado Federal. No domingo de Dia das Mães, o senador Luiz Henrique sofreu um infarto. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu e faleceu aos 75 anos. O corpo do parlamentar de Santa Catarina foi enterrado em Joinville. Uma comitiva de 20 senadores foi ao velório. O Luiz Henrique foi um político diferente, pelos valores que defendeu, pela coerência com que ele teve, pelo empenho na transição democrática. O número de senadoras e senadores presentes, de ministros, mostram que o Luiz Henrique não era só um líder de Joinville, um líder de Santa Catarina, era um líder do país. Luiz Henrique foi sempre uma das nossas melhores referências. A medida provisória do futebol foi discutida em 2 audiências públicas, em que o ataque acabou falando mais alto que a defesa. Essa medida provisória que foi imposta aos clubes de futebol é uma barbaridade total. Nós não temos condições de aceitar de maneira nenhuma. Da maneira que a redação está, se não houver adequações, é inviável para o Esporte Clube Bahia aderir à MP 671. Também movimentaram o Congresso as medidas provisórias que alteram as regras dos direitos trabalhistas e previdenciários. A 665 já foi votada pelos deputados e deve ser apreciada pelos senadores. Os presidentes das 2 casas se reuniram para debater a tramitação dos projetos, que enfrentam grande resistência. Não pode o governo querer fazer o ajuste nas costas dos trabalhadores. Eu acho que esse ajuste, para ser um ajuste fiscal, ele tem que mexer no setor público, cortar no próprio Estado. Outra matéria importante, o Código Penal, deveria ter sido votada em regime de urgência no plenário. No entanto, por decisão dos líderes partidários, voltou à Comissão de Constituição e Justiça. Será naturalmente melhor do que trazer uma discussão de uma matéria desta amplitude para o plenário. Talvez, em vez de votar em regime de urgência, nós pudéssemos combinar dela passar mais 15 ou 20 dias na CCJ. Mas o que realmente ocupou os integrantes da CCJ nesta semana foi a sabatina do indicado para ocupar a vaga de Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Luiz Edson Fachin ficou quase 11 horas respondendo aos questionamentos dos senadores. Se não tem a reputação ilibada, ele não pode ser sequer arguído pela Comissão de Constituição e Justiça. No texto que está colocado, da autoria de Vossa Senhoria, a desapropriação poderia ser feita tanto na área rural como na área urbana, na medida em que a função social fosse atendida. Essa foi a opção do legislador constitucional, independentemente da opinião ou problematização, eventualmente acadêmica, que se pode ter dessa matéria. Considero-me alinhado com as pessoas que querem o progresso do país, sou, portanto, progressista nesse sentido, mas preservando o Estado, preservando a autodeterminação dos interesses privados, um espaço importante da liberdade, da espacialidade, da liberdade individual, porque nós não podemos, em hipótese alguma, aniquilar essa liberdade. Quem também deve se ocupar bastante nas próximas semanas é a CPI, que investiga o assassinato de jovens no país. Os senadores aprovaram o plano de trabalho. A gente começa na próxima semana, escutando especialistas. Na outra semana nós vamos começar a escutar as entidades e depois nós vamos discutir temas correlatos, que estão muito ligados a isso. Por exemplo, a reforma da polícia, desmilitarização. 3 ministros de Estado vieram ao Senado nesta semana. Nós achamos que é o momento para os próximos anos, projeções da ONU. Ricardo Berzoini, das Comunicações, apresentou as prioridades da pasta aos senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia. Assegurar que a internet seja um espaço seguro, democrático. Nosso programa Banda Larga para Todos tem como meta principal levar a banda larga para pelo menos 95% da população e a implantação da plena digitalização da TV no Brasil. Já a Comissão de Mudanças Climáticas discutiu formas de enfrentar a crise hídrica com os ministros das cidades e da integração nacional. A importância da revitalização, não do Rio São Francisco, mas só de toda a composição das contribuições. Quanto mais avança a urbanização, maior a demanda de água e a curva ascendente da população ao longo dos séculos mostra que a água cada vez mais é consumida. A Comissão de Infraestrutura aprovou a redução das tarifas sobre painéis de energia solar. A de Assuntos Sociais aprovou a regulamentação da profissão de DJ.
A obrigatoriedade de escrita em braille em cardápios e em caixas eletrônicos foi aprovada nas comissões de Assuntos Econômicos e de Direitos Humanos. E foi assim a semana legislativa no Senado. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Assista logo mais às 9 horas a sessão plenária não deliberativa desta sexta-feira. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.